Fala galera do Dislexia Club, estamos aqui no encontro piquenique Dislexia no parque com essa galera maravilhosa. Aê pessoal, muito bom! Fala galera, tô aqui com meu amigo Yuri. Yuri tem dislexia. Yuri, me conta um pouco, você estava contando sua história. Como é que você faz hoje para vencer suas dificuldades? Como é que você faz? O meu nome é Yuri. Sim. O meu sobrenome é Yuri, mas temente. Quando tenho alguma coisa me atrapalhando, eu sempre penso na falha do disléxicos nunca desistem. Nunca desistem, né? A nossa frase, que legal. A nossa frase, eu penso, aí eu tomo coragem. Toma coragem. Aí eu consigo fazer. Consegue fazer. O que você fez hoje? Recentemente para a professora, você falou assim, me respeita, não foi que você falou para a professora? Sim. Como é que foi? O que ela fez com você? Para a professora, na verdade, foi um aluno. Ele é chamado Lorenzo. Aí eu estava na educação física. Na educação física, perfeito. Aí ele estava jogando, aí ele estava enchendo o saco? Ele estava enchendo o saco. Aí eu disse assim, me respeita. Eu sou uma pessoa, tomo um toté outra. Aí você se posicionou, né? Eu me posicionei. Parabéns, meu querido. Exatamente isso aí, como ele fala, grandes disléxicos nunca desistem. Isso aí, meu amigo. Gostei muito. Obrigado por ter vindo. Obrigado. Pessoal, tô aqui com os pais do Yuri, a Débora e o Júpiter. Pessoal, como é que foi com o Yuri na escola? Como tem sido os desafios? Os desafios com o Yuri é sempre grandes, né? Porque assim, ele é bastante inteligente, um aluno exemplar, bastante preocupado, dedicado, mas aquela luta, né? A gente precisa que a prova seja oral, sempre tá lutando para que tenha um tempo maior de prova. O estudo com o Yuri é bastante peculiar, então a gente percebe que não dá para seguir aquele padrão na hora do estudo, é sempre muito lúdico, sempre através de vídeos, de desenhos, de museus. O Yuri aprende muita coisa em passeios em museus. E é isso, conversas com coordenadora, com professores, a gente precisa Você tem que ir muito na escola, mamãe, para acompanhar? Como é que é brigar com a escola? Pois é. A gente já precisou ir muitas vezes na escola para poder ajustar, né? Alinhar o que o Yuri precisava. Então, melhorou muito, muito mesmo. A ansiedade dele, não as notas, mas a ansiedade dele a partir do momento que ele passou a fazer prova oral. Quando a coordenadora, né, a própria coordenadora retira ele da sala, ele faz na salinha individual com ele, a gente percebe que ele é outra criança. Quando ele eventualmente faz prova junto com a sala, ele se desconcentra, ele fica preocupado, ele fica ansioso, ele chega a ter dor de barriga de tanta ansiedade. Então a gente está sempre ajustando. A cada mês, a cada 2 meses, a gente está lá na escola alinhando mais algum detalhe. E é isso. O diagnóstico também, até hoje, desde os 3 anos, o Yuri faz fono. Hoje ele faz psicopedagogia, o Yuri ainda não lê. Tudo que ele faz é oral. Ele não tem a dificuldade de compreensão de texto, ele consegue aprender bem com tudo isso. Então, o diagnóstico acabou se atropelando, então veio outros diagnósticos antes, né? Só que não, foi se caminhando, foi se fechando para dislexia. Maravilha, maravilha. Me conta, como é que tem sido, como é que vocês buscam fazer em casa para estimular ele? Para ele aprender mais, aprender melhor, criar gosto pelo aprendizado, por aprender. O que vocês têm feito? Em casa, o que o Yuri gosta muito de fazer é assistir vídeo, procurar vídeo no YouTube. Ele mesmo se vira, ele gosta e ele põe para assistir com a gente faz brincadeiras, ele gosta muito. A matemática, que ele tinha bastante dificuldade e hoje já evoluiu, foi através de jogos de contagem. Então assim, 1 ponto pro papai, 1 ponto pra mamãe, 2 pro Yuri, ele que marcava os tabuleiros e tudo mais. E aí quando a gente percebeu, caminhou, né? E outras coisas, na hora do dia de prova, o que a gente faz? A gente não fica superlotando ele, então a gente estuda um dia antes e um pouquinho antes de ir para aula, sempre com vídeos, imagens, apoio da apostila e muita conversa. E associações, a gente cria músicas, a gente cria músicas, a gente pega nome de personagens que ele gosta. Que divertido! Pois é, estudar gramática para a língua portuguesa, né? Ele faz prova de língua portuguesa, não sabe ler uma letra, mas assim, ele estuda gramática. Que legal! Então assim, o M antes de P e B, porque assim, esse é da família.
então precisa de levar o M de mamãe, que é a mamãe do PIB antes, né? Então a gente cria historinhas. Que legal, que maravilha. É isso aí, meus amigos. Estão vendo? Mamães, papais de disléxicos, o importante é dar apoio, suporte, ficar em cima da escola o tempo todo para dar todo o apoio. Muito obrigado, viu, pela presença de vocês. A gente que agradece. Isso é muito importante que você está fazendo aqui. Que legal. E a gente espera que esse movimento, né, se amplie, né? Exatamente. Que maravilha. Que as pessoas tomem conhecimento, né, do que é o dislexo, né? Não é um bicho de 7 cabeças, mas as pessoas têm que aprender a respeitar o outro, né? Tentar compreender qual é aquela dificuldade. Verdade. Às vezes algumas pessoas querem excluir, querem falar, ele não sabe ler, mas não é falta de interesse dele, é só a maneira com que ele recebe as informações, como que ele processa. A maior dor eu acho que é essa, né? Sim. É o que recebe, né? É a exclusão, é o apontamento sobre o que ele é, né? É como se ele não conseguir ler, definisse o caráter, definisse a personalidade. E é isso que a gente mais trabalha, é isso que a gente tem mais dificuldade em relação ao sofrimento dele. Verdade. Yuri, vem cá. Ó, Yuri, como é que é a nossa frase? Grandes disléxicos? Nunca desistam. Aê, muito bom. Ó, meus amigos, dando um giro aqui, apresentando o pessoal que está aqui conosco no nosso encontro, eu tô com o Henrique. Henrique, me fala como é que tem sido hoje em dia. Você está com quantos anos, Henrique? Tô com 39. 39, como é que é, Henrique, os desafios de ser um adulto disléxico? Como é que é? Você definiria isso? O meu grupo social ele é complicado, porque eles confundem dislexia com a parte de loucura, sabe? Então a gente sabe que dislexia não tem nenhum vínculo com a loucura, nenhum vínculo com a criatividade, com o lado artístico. Então a única coisa que a gente tem dificuldade é na parte de aprender. Então eu sou um marginal no meu grupo social. Então só estando aqui com o Dislex Club, estou sendo bem recebido, estou me sentindo importante. Qual que você sente, cara, que é a importância de encontros como esse, encontros de disléxicos, que a gente não vê muito por aí? O que esse encontro tem significado para você? Para mim está sendo uma coisa assim especial. Me sinto especial, me sinto bem. E também me sinto bem recebido. Isso tá fazendo uma boa diferença. Na minha vida está fazendo. Que maravilha. Como que você, meu amigo, com os conteúdos, imagino que você vê vídeos do Dislex Club já há bastante tempo. O que você acha que é importante ter bons vídeos? Não precisa nem ser os meus, mas por que você acha que a gente precisa ter bons conteúdos na internet sobre dislexia? Os conteúdos, assim, a divulgação da dislexia, ela tem que ser propagada, sim, com responsabilidade, não é de qualquer jeito. Tem que ter um embasamento por trás, sim. Com certeza. Mas, assim como o Pipo fez, assim como eu também vou começar a fazer no meu canal, boa. A dislexia tem que ser propagada para todo mundo saber que é apenas um transtorno, que é bom ter uma pessoa com dislexia, porque sempre essa pessoa vai precisar de uma forma diferente para resolver os problemas da vida, por exemplo. Perfeito. Então, nós, disléxicos, somos solucionadores de problemas. Maravilha, isso aí. Isso aí, meus queridos. Nós disléxicos temos que usar nossa criatividade acima da média para conseguir encontrar boas soluções e resolver problemas. Henricão, muito obrigado, viu? Pela sua presença, está sendo maravilhoso aqui. Muito bom ter você com a gente. Muito obrigado. Vou dar um giro aqui ainda, pessoal. Valeu, fica ainda no vídeo. Pessoal, tô aqui com a Amanda Waliba, ou Alice. A Amanda tem dislexia e não só dislexia, ela é autora de livros. Amanda, conta pra gente como é que é o desafio da dislexia escrever esse universo das palavras. Como é que foi pra você? Então, a partir do momento que eu me entendi, me aceitei e sei que tudo é possível, né, pra gente. Eu sempre gostei de escrever, assim, a gente tem muita imaginação, nós somos muito criativos, né? E aí eu aceitei que eu poderia fazer isso, né? Aí eu fiz, arrisquei e acabou que deu certo, assim. Que maravilha, que maravilha. Já tá no segundo livro publicado. Segundo livro publicado, o link dos livros vai estar aqui na descrição do vídeo. E me conta, Aníbal, como é que é a família lidar com a dislexia? Lá atrás, como é que você descobriu na sua esposa a dislexia? Como é que foi lidar com isso? Na verdade tem algumas peculiaridades, assim, eu não bem descobri, né? Ela me informou algumas coisas que ela tinha de especial,
E a gente convive com isso super numa boa, super tranquilo. Que maravilha, que maravilha. Você está investigando também na sua filha? Como é que tem sido todo esse processo? Então, a dislexia eles já descartaram dela, embora ela tenha uns traços, de vez em quando eles aparecem. Mas como eu tenho os dois, né, a dislexia e a ISD, né, a superdotação, pediram já para investigar a superdotação dela por conta tem algumas características, né, muito responsável, muito maduro para a idade, né? Sim. E a gente está em investigação, passando aí na psicóloga, neuro, psico... tudo, né? Imagina, todos os psicos da vida, né? Mas no final dá tudo certo. E Amanda, a gente vê muito conteúdo de dislexia na infância, que precisa ter. A gente vê pouco falando sobre dislexia na fase adulta. Verdade. Como é que, para você ser uma adulta disléxica, quais são os desafios que você sente que um adulto disléxico tem e como superar esses desafios? Então, eu falo que é mais as outras pessoas que começam a fazer cobranças que de repente elas não entendem, né? Esse mundo inteiro. Algumas dificuldades que eu ainda tenho. Na escrita, né? Sai coisa errada, então eu desenvolvi uma metodologia que tudo que eu faço eu confiro de 2 a 3 vezes. Sim, isso é verdade. Pra ver que vai sair certinho. Dirigir, eu não dirijo. Eu tava até conversando e agora entendi que não sou só eu. Que é muita informação, né? Então... explicar isso às vezes não é, né, a coisa mais fácil do mundo, que às vezes o carro tá lá e você não dirige. Não, mas por quê? Você tem tempo? Eu te explico. E é mais isso, assim, esquecer chave, né, aquele negócio da chave, carteira, documento. Tipo, tem documento que eu não sei mais por onde anda, chave eu substituí pelas eletrônicas, que é bem melhor. Maravilha. E aí a gente vai adaptando, né, a gente vai fazendo uma metodologia nossa para poder sair o melhor possível. E foi bem nessa questão, você, diante da situação, diante de um problema, é que a dislexia não vem com manual. Você acaba aprendendo a lidar com os desafios, acaba vindo essas jogadas. E é isso, meus amigos disléxicos. O importante é vocês terem sempre apoio, a família apoia vocês buscarem não desistir diante das dificuldades. E é isso, vocês terem uma vida muito brilhante. Valeu, meus amigos. Vou continuar dando um giro aqui. Valeu. Tchau, tchau. Fala, meus amigos disléxicos, eu estou aqui com o Ailton. O Ailton tem uma história bem interessante, ele é disléxico, certo, Ailton? Certo. O Ailton, ele, na idade normal, vamos dizer assim, corriqueira dos outros, ele saiu da escola, mas ele está voltando agora, ele está fazendo o EJA, certo? O EJA, terceiro ano do EJA. Terceiro ano do EJA. E um ponto muito interessante, pessoal, que para vocês verem, não existe idade para estudar. Se vocês acham que vocês, saí da escola, abandonei a escola, não, isso não existe. Sempre há momentos de voltar a estudar. Aí me conta, como é que você descobriu a sua dislexia? Tinha quantos anos? Eu descobri com 33 anos. Eu voltei para a escola com muita dificuldade e persisti a dificuldade, aí comecei a fazer os tratamentos psicológicos e vim descobrindo e desisti jamais. Desistir jamais, isso aí. Tu me falou como é que foi para você na época da escola. Você falou que passou por situações difíceis na escola. Como é que foi esse momento, quando estava mais novo? Foi com muita dificuldade, eu via que eu não acompanhava, tentava desistir. Mas aí eu retornei e descobri que eu tenho isso. Olha só, isso é um ponto, porque você acabou saindo justamente pelo bullying que você acaba sofrendo, a pressão que você acabou sofrendo. E o que veio na sua cabeça, meu amigo, para você, não vou parar, vou continuar, vou persistir? Como é que foi? Eu via que eu achava interessante muitas pessoas estudando, né? Aí eu falei, não, eu vou seguir esse caminho e estou até hoje e vou continuar. Isso aí. Então, meus amigos disléxicos, nunca desistam. Como eu sempre falo, grandes disléxicos nunca desistem. Aí outro aqui, nunca desistiu. Ele é um vencedor. Você é um vencedor não onde você chega, mas o caminho que você trilha. Ele não desistiu das dificuldades e você não vai desistir também. É isso. Meu amigo, muito obrigado, viu? Tamo junto. Gente, eu tô aqui com a Ju. Ju tem dislexia, tá quantos anos, Ju? 21. Gente, olha só, ela não é a cara da Eleven do Stranger Things, ela é a cara da Eleven. Se você acha que ela é a cara da Eleven também, bota aqui nos comentários. Ju, me conta, quando que você descobriu a sua dislexia? Como é lidar com ela, Enem, prova, escolher a carreira, escolher o futuro? Como é que foi lidar com essas questões? Eu tive muita ajuda da minha escola, né, da minha família. Eu descobri com 14 anos, por causa da escola, né, que pediu.
lidar com o Enem, com tudo. Depois que eu passei com a psicopedagoga, com o psicólogo e tudo, foi bem fácil, assim, porque depois que a gente se entende e entende que a gente tem uma inteligência, que a gente não é burro, aí a gente consegue lidar bem com toda essa pressão e tudo. Hoje eu faço 2 faculdades. 2 faculdades? Ela é tipo Julius, entendeu? É tipo assim, não precisa de ter 2 faculdades. Quais faculdades você faz, minha amiga? E como você faz pra conciliar? Eu faço design de produto, tô acabando design de produto e artes visuais. E eu concilio com estágio ainda, tá? Caraca! Você não dorme, então? Não, mas é tudo questão de ordem, tentar organizar e ver o que você tá tendo dificuldade, pegar, ver qual que tá mais difícil, qual que tá mais fácil, e aí vai indo. Uma coisa, Ju, que a gente vê muito é, por exemplo, a gente vê muito conteúdo de dislexia na infância, e certo, tem que ter, mas a gente vê pouco ainda dislexia na fase adulta, faculdade. Como é que é pra você, por exemplo, lidar com a dislexia na faculdade? Quantos desafios você enfrentou, está enfrentando e está superando? O mais desafio pra mim é a concentração, né? É pegar, ler os livros, ter paciência pra ler os livros, fazer as provas também. Eu tenho que estudar muito, assim, mais do que o pessoal, pra entender tudo certinho, que eu ainda fico um pouco insegura. Maravilha, Ju, muito obrigado por você ter vindo, Obrigada, viu? obrigada viu? você por tudo que você faz aí pro pessoal. Nossa, adorei, adoro também todo o conteúdo. Ah, que maravilha. E é isso, meus queridos, vamos dar um giro aqui, não sai do vídeo. Meus amigos disléxicos, estou aqui com a Gabi pedagoga, é disléxica, descobriu a dislexia durante a intervenção com a filha. Como é que foi esse processo, minha amiga? Foi complicado, foi engraçado na verdade, né? Porque passando na psicóloga, a psicóloga falou, passando a psicóloga com a minha filha, psicólogo, fono, e aí a fono começou a fazer pergunta pra mim e ela perguntou, mamãe, você não acha que você também é disléxica? E aí comecei a passar com ela, e aí descobri que eu também sou disléxica. Eu achava que eu era bipolar, achava que tinha outros problemas, mas é só a dislexia. Que maravilha! E como é que é, você como pedagoga, como é que é o suporte que você busca dar em casa com a sua filha? Que você entende, você, tanto dos estudos e também você passou por isso na infância, como é que é o suporte que você preocupa dar pra ela? Eu tive uma mãe que ajudou, assim como a sua mãe, bem rígida, né? Que pegou bastante nos estudos, então eu tive uma mãe que me ajudou bastante na fase da escola, mesmo ela não descobrindo na fase da escola. E é o que eu faço com a minha filha, a gente faz bastante aula complementar. Vou trocando as aulas e eu faço bastante aula complementar com ela. Maravilha! E como é que é, por exemplo, você tem 3 filhas, ela tem 2 irmãs, como é que é a relação dentro de casa? A família, os irmãos têm, os amigos, passa por comparação? Como é que é ela lidar com a dislexia com os amigos dentro de casa? Como é que é isso pra ela? Ela passa por comparação. Em casa a gente agora que sabe, que descobriu, faz ela tenta ter empatia, porque ela é mais perdidinha do que as outras, tenta ter empatia, e a inocência que o disléxico tem, né? Não entende meme, não entende piada, não entende piada, duplo sentido, não entende. E aí as pessoas costumam falar que a gente paga de louco, mas não é, a gente realmente não entende. E aí ela não entende, então eu sempre vou... Ó, empatia, vamos... Meninas, vamos prestar atenção, E ponto muito importante, sua filha tá com quantos anos? 9. 9 anos. Como é que é na escola? Nessa fase ela passou pela alfabetização, está se firmando na leitura. Quando a escola não dá suporte, teve que dar muita briga para ter uma sala para ela. Como é que foi isso? Foi. O primeiro ano dela de escola foi briga com a professora, que a professora achava que era atraso dela. E aí agora a gente conseguiu a sala da AE, né, que é o suporte, e aí ela passa agora com o suporte. Tem que falar muito com a coordenação, muito com a direção, muito? Fala bastante com a coordenação, com a psicóloga, com tudo. Foi pegar a carta da escola e levar no posto, pegar a carta do posto e levar na escola, mas tá encaminhando. Tá começando a alfabetizar agora, tá encaminhando. Que maravilha. Isso aí, meus amigos disléxicos, vejam, tem que ficar em cima, tem que dar todo o suporte, todo o apoio, tem que brigar com a escola, não tem jeito. É mãe de disléxico, mãe de disléxica, tem que brigar com a escola, tem que ser a mãe brigando, tem que ser a mãe brigão, para darem todo o amparo, todo o suporte, todo o auxílio pro filho de vocês. E é isso. Muito obrigado, viu? E a briga não para, né? Porque hoje na faculdade também, tem que brigar com a escola e tem que brigar com a faculdade. A briga ela não para nunca. Com certeza, gente, com certeza. Gabi, muito obrigado por você estar com a gente. Fica no vídeo ainda, pessoal. Vou dar um giro aqui ainda. Valeu.
Meus amigos dislexos, estou aqui com a Vânia. A Vânia tem dislexia. O esposo dela tá aqui. O esposo dela também tem dislexia. É um casal disléxico. Isso mesmo, um casal disléxico. Olha só. Vânia, me conta, você estava me contando os desafios que você passou na infância por conta da dislexia, os desafios na faculdade, no curso. Eu quero saber, como é que foi todo esse processo para você? Para mim foi bem difícil, sofri bastante. Quem me ajudou muito foi minha mãe e é minha irmã. A minha irmã, a Valéria, né, que é pedagoga, e o Vitor, né, que era professor de matemática, né, foi os três que me ajudaram muito. E tem a minha Professora? Olha, professora não, né? Tem a minha fonoaudióloga também, a Silvia, também, que me ajudou, foi muito. Que maravilha. Eu tenho muita lembrança dela e eu guardo ela no meu coração. Que maravilha. Minha amiga, a gente está falando, por exemplo, da escolha da carreira, porque a gente vê, por exemplo, o disléxico, ele passa por situações difíceis na escola, às vezes passa por toda situação traumática. Por exemplo, estava falando aqui com o seu marido até abandonou os estudos no começo lá por conta do tamanho bullying que acabou sofrendo. Mas você, a gente vê bastante conteúdo de dislexia para a infância. Eu quero falar, por exemplo, da escolha da carreira. Como foi para você escolher a sua profissão? Como é que foi? Você trabalha com estética hoje? Sim, eu trabalho com estética, sou esteticista. A minha fonoaudióloga, né, ela falou assim: você tem um jeito para ser esteticista. Você gosta de fazer esses negócios de maquiagem, você gosta de cuidar da pele, você gosta de gosta de fazer essas coisas, então você tem um dom para isso. E também teve um acontecimento no hospital, né, que minha mãe estava internada, e eu comecei a fazer a sobrancelha da minha mãe, e aí foi que os médicos falaram assim: essa menina tem um dom para ser esteticista também, né? Por favor, né? Ajuda a sua filha, né? E eu também quero deitar aí para fazer o procedimento, porque ficar internada desse jeito até eu quero. Ah, que legal. E como é que foi, por exemplo, na faculdade? Você escolheu uma carreira, decidiu, entrou nos estudos. A faculdade também tem os seus desafios para quem tem dislexia. Sim. Como é que foi na faculdade você com a sua dislexia? Na faculdade foi um pouquinho difícil na aula de anatomia, porque o professor de anatomia não queria dar as provas orais para mim. E os outros professores davam normal. Aí eu fazia a prova normal dele, só tirava nota baixa. Só nota baixa. Aí eu fiquei de DP, aí fui na DP que ele me deu prova oral, aí ele viu que eu tinha capacidade. Sim. E aí ele foi até mandado embora por causa dele não querer fazer isso. Olha só, quero saber, minha amiga, no cotidiano, na carreira, como é que é hoje? Hoje em dia você, venceu a faculdade, como é que é hoje no cotidiano você com seu esposo vencer as questões da dislexia? É um pouquinho difícil, tem gente que não quer aceitar, eu ainda no mercado de trabalho tem gente que não quer aceitar ainda, por causa que tem medo de eu escrever alguma coisa errada, de fazer alguma coisa errada, já não quer aceitar. Já perdi bastante emprego, já passo na entrevista, mas eles não querem me aceitar por causa da dislexia, porque tem medo que eu escreva alguma coisa errada. Olha só, e hoje em dia, quando passa por a situação, não quer aceitar, como é que você acha forças para você vencer essa situação? Se não fosse Deus e Nossa Senhora Aparecida, eu acho que ele tinha feito alguma coisa. E também meu marido também, que me ajuda bastante. Que tá aqui, olha só, depois a gente vai falar com ele. Muito bom, obrigado, meu amigo, por você estar aqui com a gente, viu? Obrigado a você. Isso, fiquem com a gente, pessoal. Gente, estou aqui com o Renatão, marido da Vânia. A gente acabou de falar com a Vânia. Renato, você estava comentando comigo, Renato, que você passou por uma situação muito traumática na escola que acabou fazendo você desistir de estudar. O que aconteceu, Renato? É que assim, tinha uma professora no último ano de ensino médio, né? Ela relatou, né? Falou que o que você está fazendo aqui? Aqui é no seu lugar, não. E nessa época eu já sabia que eu tinha dislexia, né? Então, como fala, essa discussão que ela fez acabou eu desanimando e não fazendo mais as aulas ali. Então foi no último ano, assim, bem no final do último ano, né? Aí quando ali eu desanimei, ali eu peguei, eu falei, eu acho que eu não vou vir mais pra escola não, porque
que ali não é meu lugar, o que eu tô fazendo aqui? Então ali desanimou, começou e aquilo ali foi me entristecendo. Eu só fui descobrir que eu passei de ano por causa que eu fui lá bem antes, depois que passou eu fui lá ver, será que eu passei de ano mesmo? Porque eu tinha sempre notas boas, né? Por causa que eu fazia as provas oral, fazia as coisas tudo oral, né? Então eu tinha esse momento, né? E assim por diante. Muito bom. E meu amigo, hoje você é cabeleireiro, como é que foi, meu amigo? Você, depois desses desafios todos, você se achar na sua profissão, se achar no seu sonho? Como é que foi? Então, foi um pouquinho difícil, porque assim, teve uma época que eu fui tentar um curso de graça, né? E teve também um preconceito, porque eles falaram assim, o que você tá fazendo aqui? Você é bom para curso de pintura, porque pano de prata, você vai aprender tal, vai lá, pinta as coisas assim, porque você não você tem esse problema, dislexo, você não é para fazer esse tipo de coisa não, então foi preconceituoso. Aí depois de um tempo que eu consegui, né, meu pai e minha mãe não era tão, como diz assim, não tinha aquele, como fala, aquela renda, né, mas aí eu consegui porque eu ganhei um curso de cabeleireiro na Embeleze. Um rapaz pagou pra mim, né? Pagou, graças a Deus, eu consegui esse curso. E hoje eu sou cabeleireiro, né? Graças a Deus. É isso aí, meus queridos. Então, creio como o Renatão aqui, teve uma situação difícil na escola, mas não desistiu. Então, meus amigos, como a gente sempre fala, grandes disléxicos nunca desistem. Renatão não desistiu e você não precisa desistir também. Isso aí. Tamo junto, pessoal. Muito obrigado. Valeu. Meus amigos disléxicos, eu tô aqui com essa família maravilhosa. O Bernardo tem dislexia, né, meu amigo? Olha só os irmãos dele aqui também. Dá um tchauzinho, pessoal. Aê, que maravilha. Os pais aqui, meus amigos. Me fala como é que foi a descoberta da dislexia dele, como é que foi toda essa correria? O Bernardo tinha muita dificuldade na hora de fazer a lição. Então, para nós, parecia uma preguiça, alguma coisa assim, né? Já que o Nicolas, que é mais velho, não tinha esse problema. E aí a gente começava, claro, ficava nervoso, porque queria que ele, né, estudasse, fizesse a lição direitinho. E aí a Fabiana começou a pesquisar, levou no psicólogo, né, mano? E conta tudo que foi. Pra gente descobrir que ele tinha dislexia foi libertador. Na verdade, foi libertador. Porque era falta de paciência, tudo isso era muito complicado pra gente ensinar na hora de uma lição. Mas hoje, com orientações do Pipo, que nos ajuda muito, com orientação da escola, das psicólogas, está sendo libertador para nós. Como é que é? Desculpa cortar, mas como é que é, por exemplo, hoje, depois do diagnóstico, papai? Como é que é depois do diagnóstico dar esse suporte, esse amparo, essa atenção? Como é que vocês buscam desenvolver o Bernardo hoje em dia? Nós começamos a entender, esse é o primeiro ponto, né? Conhecer o que é a dislexia, né? E a partir daí a gente começou a ter uma atitude um pouco diferente na hora da lição. Tentar, né, ter mais paciência, explicar de outra forma, procurar em vez de fazer ler, procurar um vídeo para ele poder assistir e ouvir, porque é bem importante isso, né? Então, dessa forma, eu acho que a gente está conseguindo ajudá-lo, né, Bê? E Bernardo, me conta um pouco. Eu nem te conheço, mas sei que você é muito criativo. Todo disléxico é criativo. Como é que você busca fazer para você estudar melhor, aprender melhor, se desenvolver bem? Normalmente, quando eu não entendo alguma matéria, eu procuro algum vídeo ou peço para meus amigos me explicarem, porque eles têm minha idade, então provavelmente eles vão conseguir explicar melhor. Maravilha! Isso, e para os pais, tem que brigar muito com a escola? Como é que é o suporte da escola, o amparo da escola? Se não, como é que vocês fazem para a escola dar esse amparo para ele? Bem, a conversa ainda não está alinhada, porque no colégio ainda não está alinhada, porque como foi em outubro, novembro do ano passado, eu e a escola, nós... Tá brigando bastante? Tem algumas coisas que divergem, como validade de laudo, como se vão dar mais tempo para ele ou não fazer a prova.
Bem, essa semana mesmo que entra, já estou marcada outra reunião com a coordenadora da escola, mas é assim que a gente vai lutando. Pelo que a gente está percebendo, a escola não está preparada ainda, né, para dislexia. Sim. Né? Não são todos os professores, enfim, coordenadores, né, não estão preparados ainda para dislexia. Né? Verdade. E mesmo não estando preparados, hoje em dia, como que vocês pensam em quando vocês veem que ele está dificuldade para aprender, dificuldade para desenvolver, algo travou alguma matéria, como é que o suporte vocês dão para ele na escola para ele não parar, para ele alcançar, para ele pôr o que ele é capaz? Como é que vocês buscam passar essa mensagem para ele? Não saindo do lado, a gente fica ao lado. Nós estamos passando por esses dias de uma desmotivação. Sim. Da parte do Bernardo. Então, agora é hora de sentar mais com ele, de acompanhar cada atividade, cada trabalho, cada prova. Para nós ainda não tem outra forma. E sim, eu e o meu esposo, a gente sentar com ele e ajudá-lo. É isso aí. Meus amigos disléxicos, essa é a ideia. Não desistir, dar todo amparo, todo suporte, porque é isso. A dislexia traz uma dificuldade, ela não traz uma incapacidade. Qualquer disléxico pode ter um futuro brilhante. É só persistência, amparo, carinho, cuidado, que qualquer disléxico vai longe. Valeu, pessoal! Olá, meus amigos disléxicos, eu estou aqui com Luciana aí e Ehud. E Ehud tem dislexia, passou por várias situações difíceis na escola. Mamãe, quero saber como é que foi todo esse processo de descoberta da dislexia da sua filha? Foi diagnosticada depois dos 10 anos, né? Teve muita dificuldade, ainda tem na escola. E eu agradeço muito, né, a esse canal, a estar podendo, né, fazer parte do Dislex Club, porque me orientou em muitas coisas, né, que eu pude chegar na escola, eu pude reivindicar os nossos direitos e aonde que ela está se adaptando mais, a escola está se adaptando mais a ela também e está dando muito mais certo. Maravilha! Minha amiga, você está no segundo colegial, certo? Como é que é uma jovem disléxica no ensino médio? Que desafio você está enfrentando? O desafio de que às vezes os professores não entendem, né, que eu tenho um pouco mais de dificuldade, que eu sou um pouco mais devagar para aprender, mas é claro, né, tendo sempre um jeitinho pra gente tentar, sabe, se esforçar mais. Maravilha. E tentar, sabe, não é uma coisa tipo, às vezes é um bicho de 7 cabeças, mas que às vezes a gente consegue achar umas ferramentas certas para enfrentar, né? Com certeza. E falando em ferramentas certas para enfrentar, você tem uma habilidade muito bonita e muito maravilhosa com desenhos. Como é que você se descobriu desenhista? Como é que foi você? Foi sempre desde pequena. Tipo, desde pequena eu gostava de desenho animado, então desde pequena eu desenhava, eu desenhava os personagens, às vezes que aparecia na TV, mas só que aí eu colocava um pouquinho mais, sabe? Colocava as coisas que eu gostava, que eu achava que ficaria legal na personagem, fui aprendendo sozinha. Que legal, copiando, fazendo e tal. Hoje, qual é o seu grande sonho profissional? O que você pretende fazer? Eu pretendo ir pro ramo dos jogos, design gráfico. Eu quero fazer jogos inclusivos, que legal. Jogos com audiovisual, que legal. Jogos que, tipo assim, o disléxico quer jogar um certo jogo, mas às vezes porque tem muito texto, aí não consegue ler, eu pensei em fazer uns jogos que tenham áudio já falando texto. Que maravilha! Que maravilha! Eu gostaria de fazer isso. E mamãe, como é que foi, por exemplo, em casa? Que tem essas dificuldades na escola, mas como é que é lidar com essas situações dentro de casa? O que você buscava fazer para sua filha não desanimar? Tento incentivar, mas é um desafio para a mãe todos os dias, porque eu estou me adaptando o tempo dela, a hora dela, o momento dela, como ela faz. Então é uma adaptação diária e para dar certo tem que ter muita paciência. Mas eu sei que a gente chega lá. E mamãe, aqui ó, uma pergunta que a gente não combinou. Tem que brigar muito com a escola? Muito. Eu estou assim, constantemente falando, porque graças a Deus ela tem uma excelente escola. Então existe uma coordenadora de classe, existe uma diretora, uma coordenadora da escola. E a gente está sempre constante em WhatsApp, conversando, pedindo ajuda, relembrando, porque os professores eles não estão instruídos. Né? Eles dizem de uma adaptação, de uma inclusão, mas
isso quase não existe. Mas eu tenho muita cooperação quando eu falo, converso. Eles tentam, da melhor maneira possível, se adaptar à situação da IERJ. E, minha amiga, que dica você pode dar para os disléxicos que estão no ensino médio como você, para eles, que dicas estudarem melhor, se desenvolverem melhor, não desanimarem, que dica você pode dar para eles? Eu dou dicas de tipo assim, quando vai num texto, você marcar ele às vezes com o marca-texto, as coisas que você... Tipo assim, você tá com dificuldade para ler, vai marcando assim com o marca-texto, como uma amiga minha faz, e às vezes eu tô fazendo também, que tá ajudando. Pega uma régua para ler também, e vai no seu tempo, tentando no seu tempo, que se você se apressar, se esforçar demais, tipo, ir mais além do que você pode, assim, tipo... não se sobrecarregar, sabe? Vai no seu tempo. Muito bom, muito bom. Isso aí, meus amigos disléxicos, indo no seu tempo, leia no seu tempo, leia na sua velocidade, releia se assim for necessário, mas jamais fique longe dos estudos, jamais fique longe dos livros, que eu tenho certeza que todos os disléxicos podem ter um futuro brilhante. Valeu, pessoal. Grandes disléxicos nunca desistem. Nunca desistem. É isso aí. Meus amigos disléxicos, estou aqui com a Bia da página Letras Embaralhadas, também produz conteúdo na internet conscientizando sobre essas questões da aprendizagem, sobre dislexia. Bia, primeiro, como que você se conheceu como disléxica, aprendeu sobre dislexia e de onde surgiu a ideia de produzir conteúdo? Tudo começou quando eu fui diagnosticada, e eu fui diagnosticada por uma professora, assim, maravilhosa. Ninguém entendia o que acontecia comigo. Falavam que o problema estava comigo, que eu era uma anteninha. Minha antiga coordenadora falava que eu era uma anteninha, sabia da vida de todo mundo, menos das minhas coisas. E é literalmente isso que é o disléxico. Ele presta atenção em várias coisas ao mesmo tempo, mas nunca nas coisas que ele tem que fazer, no foco de estudar. E aí eu mudei de escola em setembro, porque estava certo que eu ia reprovar na escola que eu estudava. E aí eu fui para uma escola construtivista que tinha 6 alunos na sala quando eu entrei. E aí isso foi na primeira série, que é o segundo ano atualmente. Quando foi no terceiro ano, eu peguei uma professora que tinha trabalhos com crianças com diversas deficiências, principalmente com a... como é o nome? Síndrome de Down. Sim. E aí ela reconheceu que a Bia era diferente, que a Bia podia passar para o quarto ano, que é a terceira série, mas ela precisava de um aporte maior. E aí ela chamou meus pais na escola e foi muito engraçado, porque houve uma divergência entre os meus pais quando ela... Mas um dos meus pais disse assim, essa é minha filha. E aí eu entendi isso como eu não quero, sei lá, me falaram, você vai vir para São Paulo, até meu pai me deu, você vai poder andar na frente pela primeira vez no carro, e eu não queria vir, não sei porquê, eu não queria vir para São Paulo para ir na ABD, eu dizia que fazer aqueles testes e aqueles desenhos estavam me botando como idiota. Sim. E na verdade não foi isso, saiu o diagnóstico e eu disse, minha mãe foi tentar conversar comigo, e eu disse quem eu ia ser na vida, que minha vida estava condenada. E aí aos poucos eu demorei muito para contar para os meus amigos. Aí meu pai defendia que todos os meus amigos deviam saber, eu falava que não. E é muito particular do momento, que quando você está trabalhando com um grupo mais pequeno, você tem que fazer com que eles saibam. Porque eu já fui fazer cartaz, mesmo a professora sabendo, ela disse, é o terceiro cartaz que você já pegou e está saindo errado. Então, tipo, ter esse cuidado de, não, você vai conseguir no próximo. E depois eu acabei indo para uma escola, enfrentando o vestibular. Sim. Eu nunca repeti de ano depois dessa ajuda, eu fiz bastante psicopedagogia, psicopedagoga e fono. E aí eu entrei para a busca do vestibular. Eu entendi que eu podia ser alguém na vida e que eu ia conseguir o meu sonho, que era ser médica. E o sonho do Letras Embaralhadas? Como o surgiu? Sonho do Letras Embaralhadas
começou na faculdade. Legal. Ninguém falava que eu ia conseguir, todo mundo falava. Eu tava indo pro 3º ano de cursinho e falavam, você vai continuar tentando? Eu falei, eu vou continuar tentando até eu conseguir. Eu tenho aquela frase, né? Você só não consegue porque você não tenta. Se você não tenta, até que eu já tava tudo organizado para começar o cursinho pela 3ª vez. E no carnaval sai a felicidade e eu fui aprovada em um período de uma semana em 3 instituições, na mesma instituição, mas em 3 campos diferentes. Que legal. E aí veio aquela, vai para o ABC, não vai para o ABC, eu faço medicina na Uninove de Guarulhos, que teoricamente o ABC seria mais, como fala, o campus do ABC para medicina seria maior. Sim. Mas eu já estava enturmada em Guarulhos e eu falei, não, eu quero ficar aqui. E sou muito feliz lá, eu acho que a gente tem muito a fazer pela medicina de Guarulhos. Que legal. Apesar de ser do lado de São Paulo. E aí, só que no 2º ano da faculdade aconteceu uma coisa muito chata. Eu tive um impasse com a professora. Sim. Que ela não conseguiu entender o que era um aluno disléxico, que ela não podia descontar pontos do aluno disléxico. Sim. E aí a gente tentou ir conversar com a coordenação e aí a coordenação falou, ela não pode ser uma médica escrevendo diabetes mellitus errado. E aí depois ela, na 2ª conversa, a gente viu que ela foi pesquisar bem e ela veio com uma conversa diferente, hoje a gente se tornou super amigas. Só que nesse momento eu me senti que eu precisava de um lugar pra falar. Então as primeiras postagens, elas são meio que anônimas. Mas até eu brinquei com um amigo meu, como que você descobriu que era eu? Ele falou, pelas pessoas que você está seguindo. E pelo que você está falando, eu sabia que era você. E aí o Letras Embaralhadas era meio que anônimo. Até que chegou um ponto que eu falei, não, eu não sou 2 pessoas. Eu não sou a Bia Dutra e a Letras Embaralhadas. A Letras Embaralhadas faz parte da Bia Dutra. Então eu cancelei o meu Instagram pessoal e comecei a usar o Instagram da Letras Embaralhadas com o que eu tinha de mais vontade, que é mostrar... Eu não falo tanto nele sobre dislexia e TDAH, mas eu mostro como é a vida de uma estudante de medicina morando sozinha, pagando muito das suas contas como luz, água, tendo a responsabilidade de chegar no horário na faculdade, se organizar com os estudos, fazer a sua própria comida. Se virar. Se virar, na verdade. Essa é a palavra. E dá certo da mesma forma que para uma pessoa que não tem dislexia e TDAH. Então, hoje mesmo aconteceu uma que eu fui parar no metrô Carrão em vez do Carandiru, porque eu tinha lido nas mensagens Carrão, imaginei depois eu posso encontrar com minhas amigas do Tatuapé. E tudo bem, eu voltei acontece, eu voltei pra cá e deu tudo certo. Estamos aqui gravando pra vocês. Maravilha. Então eu convido todo mundo que quiser seguir o Letras Embaralhadas pra conhecer um pouco mais dessa rotina. Maravilha. E a gente tá iniciando uma lojinha Maravilha. que são pra coisas de... Link tá aqui embaixo da descrição. Para as pessoas, tem vários produtos que seja para qualquer um usar, mas junto sempre vai uma cartinha para a pessoa entender o que ela está usando, por que ela está usando aquilo. E o nosso produto-chefe está sendo o selo de esse livro pertence para fulano de tal, esse livro pertence para o People. Que legal. E ele é um selo de energias positivas, incentivando a leitura, porque principalmente o disléxico, só ele treinando a leitura que ele vai tomar gosto pela leitura. Isso é verdade. Se ele não falar, eu não sei, ele não for atrás da leitura, ele não vai um dia gostar de ler. E hoje eu sou uma apaixonada por leitura. Maravilha. Meus amigos disléxicos, estão vendo?
uma moça que venceu as dificuldades, passou em medicina. Muitos de vocês me perguntam, pô, eu tenho o sonho de ser médico, eu consigo passar no vestibular de medicina? Tá aqui o exemplo, tá? E a gente já tá no 4º ano. Já tá no 4º ano, sigam ela na internet, o arroba dela vai estar aqui embaixo, mandem mensagem para ela. Se querem, pô, como é que eu consigo alguma método de estudo, como é que você fez, conversem com ela, que ela tem, ó, é maravilhosa para ajudar vocês. Direitos no Enem. Direitos no Enem, tem todas as provas da VUNESP também tem direito, você tem que pedir certinho, mas infelizmente eles pedem pra gente, principalmente na VUNESP, eles pedem pra gente ir pedir pra ABD, custa acho que 10, 15 reais. Sim. É um certificado dizendo que o grau de dislexia não importa tanto. Sim. E eles atualizam com o ano vigente, sei lá, agora 2022. Sim. E você consegue, fizer tudo bonitinho que eles pedem, você consegue o seu tempo a mais, o uso da sua calculadora, o seu escriba. No Enem, até um leitor em inglês, para a prova de inglês, você consegue. Consegue. Então, pessoal, não desistir, né, Bia? Isso, não desistir. Porque, como eu sempre falo, grandes disléxicos nunca desistem. Valeu, pessoal. Valeu aí, gente. Grandes disléxicos nunca desistem! Boa, pessoal. Valeu. Uhul! Tchau.